Às vezes pensamos na igreja viva como sendo uma igreja que o trabalho não para, que tem coisa para fazer o tempo todo. E aí nós mergulhamos num ativismo sem fim e achamos que isso é fazer uma igreja viva. Não vive na democracia, mas vive na teocracia. O dono da igreja, o governo da igreja está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É teocrático. Mas a pergunta é: como a igreja precisa ser? E aí, nesta pergunta, eu quero responder com outras. E eu anotei aqui. Primeiro, queremos uma igreja viva, mas será que não estamos mortos? Pastor, eu estou percebendo que a igreja não é mais como antigamente. Antigamente o pastor dizia: a paz do Senhor, já o fogo caía. Hoje a gente canta e parece que não sobe 1 metro de altura. A nossa adoração não passa do teto. Será que o problema é o lugar onde congregamos? É isso? Ou o problema é que nós individualmente não prestamos o nosso culto como deveríamos prestar? Quando falamos de uma igreja viva, nos referimos a uma igreja que não esteja na inércia, sem atividade. Às vezes pensamos na igreja viva como sendo uma igreja que o trabalho não para, que tem coisa para fazer o tempo todo. E aí nós nós mergulhamos num ativismo sem fim e achamos que isso é fazer uma igreja viva. A grande pergunta é: será que estamos vivos para pertencer a uma igreja viva? E vivos não no ativismo, mas num relacionamento profundo com o Espírito Santo. Porque não adianta fazer tudo para Deus e não ter a vida de Deus em si. A igreja viva não tem a sua referência num pastor. Eu posso morrer amanhã, e aí? Se Jesus me levar, a igreja acaba? Não, ela não tem base em mim. Ela tem raízes profundas em Deus, ela não para. Quer saber? Uma igreja viva não espera um avivamento. Uma igreja viva vai em busca de um avivamento. Não espera, ela vai ao encontro, ela corre para viver isso. É o desejo dela. No dia de Pentecostes, o Pentecostes acontece, o derramamento do Espírito Santo, porque eles estavam orando até que o Espírito Santo viesse. A segunda pergunta: queremos uma igreja perfeita, mas será que somos perfeitos? De verdade, não somos perfeitos. Diga: eu não sou perfeito. Eu sei que tem gente aqui que beira a perfeição. Mas você não é, nem eu. Quando nós olhamos para a igreja, nós queremos que todas as pessoas que estão na igreja, que fazem parte da igreja, elas sejam perfeitas. E é só você se relacionar com as pessoas para começar a perceber que elas não são perfeitas, não. Elas são cheias de defeitos, seríssimos defeitos. E aí é capaz de você dizer: não, quer saber, na mais de Cristo não fico, porque eu percebi que tinha uma pessoa com sérios defeitos na igreja, então vou para outra. É só o tempo. É só um cadinho de tempo, daqui a pouco você já está percebendo que lá também tem o mesmo problema. Claro, existem lugares que o problema é doutrinário, e lá pode ter libertinagem. Aí é um problema, porque isso vai afetar a sua vida espiritual.
Quando você vai congregar, você tem que congregar num lugar que as pessoas oram, que a palavra de Deus é incentivada, a leitura, a meditação nela. Claro, estou falando de coisas que às vezes você diz assim, por mínimo eu não quero ficar aqui, porque a pessoa tem defeitos, tem problemas, em todo lugar tem. Às vezes falamos mal até do irmão, falamos mal de uma denominação, falamos mal de um grupo de pessoas que se reúne, e esquecemos que quando nós estamos falando mal de uma igreja, na verdade nós estamos falando mal da igreja. E a igreja tem dono. A igreja é noiva, tem noivo, e o noivo é ciumento. A minha crítica tem limite. Eu posso admoestar, eu posso debaixo de uma unção profética falar algo para corrigir a igreja e tal, mas eu sempre tenho que ter o cuidado, porque a igreja tem noivo, a igreja tem dono. A igreja não é perfeita. Quando a gente acusa os outros, estamos agindo com orgulho, como se fôssemos mais espirituais, mais ungidos. Na verdade, às vezes a base disso é ignorância religiosa. A igreja não é um clube seletivo, olha, vou pegar aqui só as pessoas mais importantes, mais perfeitas, mais tratadas. Vou separar esse grupinho, porque esse grupinho aqui é o grupinho perfeito, isso aqui é a igreja. Não, a igreja não é um clube seletivo, a igreja é um hospital. A pessoa entra aqui quebrada, arrebentada, a pessoa entra aqui com sérios problemas, mas colocou o pé aqui, o Espírito Santo começa a agir na vida dela, e ela começa a passar por uma série de transformações. De repente ela já não é mais quem ela foi, ela começa a ser parecida com Cristo. A pessoa sentada lá atrás e tal, depois do culto veio, pastor, tem que falar com o senhor. Não, pode falar, irmão, fala aí. Não, é o seguinte, pastor, aqui eu estava assistindo um programa de televisão e eu vi que foi preso um cara, vários crimes. Falei, ah é? Aham. Mas o que tem a ver, né? Fiquei pensando com a igreja e tal. Ele falou, não, pois é, pastor, e eu vi o cara que foi preso por vários crimes aqui na igreja, no culto. Eu falei, tá. Falei, tá, e aí? Pastor, daí o seguinte, o cara que foi preso, ele está solto, tá vindo aqui na igreja. Falei, puxa, tá no lugar certo, né, mano? Ele tá, mas ele é um criminoso, né, pastor? Sim, ele é um criminoso, verdade. Pastor, o senhor não sabe até onde pode confiar numa pessoa dessa, eu também não sei. Na verdade, eu não sei nem em quem que eu posso confiar. Eu já decidi confiar apenas em Deus. Mas passou o tempo, passou uns dias, a mesma pessoa vem, pastor, deixa eu falar com o senhor. O senhor viu? Outro dia ele foi lá na frente. Falei, foi na frente, foi, chorou muito lá na frente. Daqui a pouco passou uns dias, pastor, eu estou vendo o rapaz vindo na igreja, está aqui hoje, tá aqui. Esse rapaz que eu estou falando, eu estou tendo muito cuidado para falar. Pastor, o senhor sabia? Aquele rapaz que eu falei que ele foi preso, que é criminoso, sabe, pastor? Eu acho que ele não é mais criminoso não, pastor. Não é porque, rapaz, ele estava com as mãos erguidas, chorando, falando língua estranha. Falei, tá, então tá, já estou vendo. Meu irmão, aqui é o hospital de Deus. As pessoas entram feridas aqui sem paternidade, com problemas sérios na identidade, mas quando entra aqui começa a se relacionar na adoração com o Pai, e o Pai vem e abraça, o Pai vem e corrige, o Pai vem e cura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é igreja.
Isso aqui eu vou pular. Queremos uma igreja que ama, mas por que vivemos condenando? Pastor, eu sou todo amor, mas ele Deus vai tratar. Vai. Aquele incircunciso gadareno, aquela Jezabela. Deus vai pegar aquela Maria Madalena antes de se converter. Eu sei. Aquela Raabe, pensa que eu não sei? Aquela Raabe lá de Jericó, aquela lá. Aquele filho de Belial, pastor, que Deus pise nele, ó. É assim que a gente trata. De verdade, nós nos posicionamos na função de juiz. Tem que passar na minha régua. Como Jesus disse: olha, vocês escribas, fariseus e hipócritas, ficam na porta, não entram e também não deixam ninguém entrar. É o que o sistema religioso faz. Ficam na porta, não entram e não deixam ninguém entrar. E a pessoa diz: não, tem que passar na minha régua, senão deu para medir certinho a vida da pessoa, então nem ele cabe na régua dele, mas os outros têm que caber. Triste quando uma pessoa é assim, diz que Deus é amor, mas vive condenando os outros. Triste. A Bíblia não diz assim, sejam amados por todos. A Bíblia diz: amai uns aos outros. É um mandamento. Você tem que amar o outro, não apenas como a si mesmo, mas como Jesus amou. E quando a gente olha para esse critério de amar como Jesus amou, significa que, se preciso for, você tem que morrer pelo seu irmão. Quando a gente lê o apóstolo Paulo dizendo: olha, mulheres sejam submissas aos seus maridos, aí você diz: isso é machista. Se o texto terminasse aqui, era, mas depois diz assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é mais difícil, amar como Cristo amou a igreja ou se submeter ao marido? É mais difícil amar como Cristo amou a igreja, porque esse amor é incondicional, não é um amor que se sente: estou sentindo amorzinho. Não é isso. Amar como Cristo amou a igreja é: se precisar morrer por ele, morra. Porque Jesus morreu por amor, por amar. E de verdade, mulher que não se submete ao marido é porque muitas vezes, não estou dizendo que, não estou dando uma definitiva, estou dizendo aqui 70% da razão de uma mulher não se submeter ao seu marido é porque o marido não a ama como Jesus ama a igreja. Mas isso é outra pregação para outro dia, amém. Glória a Deus, eu amo vocês. É que não podia guardar, tinha que escapar essa. E eu falei isso hoje porque a pastora Vitória está pregando em Chapecó. Nós falamos de comunhão, mas muitas vezes falta abrir mão da nossa posição. Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória. Em outra tradução diz partidarismo, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. É você olhar para o seu irmão e dizer: calma aí, se preciso for, eu vou ser suporte. Porque às vezes quando você diz suportar o irmão, você diz assim: meu Deus, quem aguenta essa figura? Não, suportar é se colocar embaixo para poder levantar o outro. Escute, seja instrumento de Deus na vida de alguém, seja a resposta de Deus na vida de alguém.
Se você pode ajudar o seu irmão em Cristo a crescer, a prosperar, a viver coisas maiores, seja você um instrumento de Deus na vida dele. Um quarto, queremos uma igreja cheia da unção, mas não buscamos com vontade. Olha só, tem gente que vem para a igreja só se der para vir. Tem gente que ora só se sobrar tempo. Tem gente que lê a Bíblia, só depois de ver tudo o que precisa ver. Se sobrar e tiver vontade, lê a Bíblia. Senão ele pega aquela caixinha de promessa. Eu tinha duas lá em casa. Uma das bombas, outra das bênçãos. Eu separei. Quando ia um amigo que eu não gostava muito dele, eu dava aquela das bombas para ele. Lê. Aí quando ele pegava assim, para trás de mim, Satanás, eu acho que tem que pegar outro, né? Pega outro. Ele pegava outro. Convertei-vos, raça de víboras. E eu, quando pegava, eis que estou convosco todos os dias. Eu dizia, eu acho que Deus está falando contigo, vaso. Às vezes a gente se relaciona com Deus só quando sobra tempo. A gente quer a unção. Senhor, manda a tua unção. Na hora do culto a gente quer. Escute, é só você investir um pouquinho mais de tempo na presença de Deus para perceber que vale a pena buscá-lo. Porque à medida que você começa a orar, a se relacionar com a palavra de Deus, Deus começa a agir e algo começa a ser formado dentro de você. Primeiro é aqui dentro, uma coisa começa a ser construída. Quando você vê, o que foi construído dentro começa a se manifestar fora. Diga amém. E em último lugar, queremos uma igreja cheia de adoração, mas como podemos adorar a Deus se a nossa boca murmura demais? Gente, se você pagasse pelas reclamações que faz, você estaria falido.